Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, os ensinamentos de Jesus Cristo. E nós ficamos no último vídeo a respeito do ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos que ficassem tranquilos, porque não havia nada escondido que não fosse descoberto, nada oculto que não venha a se revelar. Ou seja, todas as coisas seriam reveladas mais cedo ou mais tarde. E também Jesus Cristo explica a seus discípulos sobre as coisas mínimas, sobre fazer, sobre começar o Evangelho, que ele pegassem, que ele se dedicasse às coisas mínimas, Fazer as coisas mínimas, irmão, correto, é imprescindível para que tenha certeza daquilo que está fazendo. Porque se um discípulo de Jesus Cristo começa a fazer o mínimo, aquilo que as pessoas dizem, isso aí não faz importância nenhuma não, mas se ele pegar aquilo ali e fazer correto, Jesus Cristo disse que à medida que ele vai fazendo correto dentro do ensinamento dele, será dado mais ainda a ele por Deus, porque já começou certo. Mas aquele que pega as coisas mínimas e começa já a fazer correto, começa a fazer a obra de Deus erradamente ou relaxadamente, Jesus Cristo diz que até o que ele tem será tirado. Jesus deu muita ênfase às coisas mínimas, irmãos. As coisas pouquinhas. Se lembrem disso, que tudo começa do pouquinho. Jesus Cristo também, em outro ensinamento, ele diz, se vocês não forem fiel no mínimo, quem vos dará as coisas maiores? É do mínimo que se faz o mundo, irmãos. Então, a confiança de Deus em você é você começar no certo. No pouquinho. Jesus Cristo diz, foste fiéis no mínimo, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus Cristo ensinou isso. Então é muito importante as coisas mínimas. Comece certo, irmãos. Comece primeiro nas coisas mínimas. Aquilo que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas tem sim. No Evangelho tudo tem importância. Cada ato seu, cada palavra sua, cada pensamento seu. Do mínimo se faz muito. Comece certo no mínimo. Depois disso, Jesus Cristo reúne os seus discípulos e passa à margem do lago de Genezaré, que vai dar na província dos Gadarenos. Só que quando o barco já está no meio do lago, Jesus Cristo adormece, ele desce a polpa do barco com um pano na cabeça e ele dorme. E neste momento começa a surgir uma tempestade, os ventos começam a ficar mais fortes, as águas começam a ficar agitadas, começa a chuva e aqueles relâmpagos e começa o mar a ficar bravio. E o barco em que eles iam começa a fazer aquelas ondas, E à medida que o barco descia e subia, as águas entravam dentro do barco. Isto deixa os discípulos desesperados e com medo de morrer. Em total desespero, eles descem até Jesus na polpa do barco e vão lá acordar Jesus Cristo. Mestre, mestre, acorda porque nós perecemos. Como quem diz, por que tu ainda está dormindo numa situação dessa? Jesus Cristo se levanta, desperta, se levanta e diz, olha para o vento, olha para o mar, olha os discípulos desesperados. Aí diz, cala-te, vento, aquieta-te, mar. Na mesma hora, o vento parou, as águas começaram a se acalmar, a tempestade passou e o barco começou a deslizar tranquilamente sobre as águas. E os discípulos de boca aberta, olhos arregalados, olhando para Jesus. E Jesus diz, por que tivestes medo? Por que ficaram desesperados? Homens de pouca fé. O cala-te vento, irmão, o aquieta-te mar. Jesus disse, vocês são muito tímidos na fé. Por que vocês ficaram com medo? Os discípulos ainda estavam admirados olhando para Jesus. A natureza, o poder da natureza.
esse homem controlou. Então eles dizem, os discípulos, que homem é este que dá ordens com autoridade e até o vento, até o grande mar obedece a ele, como se pertencesse a ele? Que homem é esse? Depois eles chegam a outra margem do lago de Genezaré, chamado de província dos Gadarenos, certo? Da cidade de Gadara. A cidade mais próxima era a cidade de Gadara. E havia lá 2 homens endemoniados. Mas a atenção toda vai para aquele que é mais terrível. Um dos 2 é completamente fora do normal. Espantosa a situação daquele infeliz, pois mesmo ele sendo preso com algemas de ferro, correntes de ferro, ele quebrava as correntes e algemas presas nele, e até presas às pedras ele quebrava, uma força fora do normal. Por isso, um dos evangelistas só fala dele, já o outro fala dos 2, dá mais ênfase. Mas esse endemoniado super forte chamava a atenção, porque a carga de demônios nele era tão grande que ele não podia se controlar. Estava sempre de dia e de noite dando gritos horríveis à noite, gritando pelos sepulcros, nos cemitérios, e ninguém ousava ficar no caminho dele. Apenas o outro endemoniado estava com ele. A quantidade de demônios era tão grande que ele não se controlava, não tinha nada que prender a ele. Ele passava o dia todo correndo. Veja o estado miserável em que este homem estava. Praticamente não tinha mais humanidade. Tinha porque ele ainda estava vivo, mas o controle era total dos demônios, por isso que ele era tido como louco. Gritava, quebrava tudo, ninguém conseguiria segurar aquele homem. Mas quando Jesus aparece, desce do barco, depois de passado pela tempestade com os discípulos, ele desce do barco e vai, está ali no barco. Esses 2 vê Jesus Cristo logo de longe. Então, para este homem, o pouco de humanidade que ainda havia naquele endemoniado, começou a tentar conseguir a sua libertação. De longe eles veem Jesus Cristo e reconhecem. Todos eles correm, todos 2 correm em direção a Jesus Cristo, ansiando por liberdade. Mas os demônios estão dentro dele. E à medida em que aqueles demônios se aproximam de Jesus Cristo, aquele que era mais endemoniado, os demônios começam a gritar dentro dele: "Ah, não temos nada contra ti, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por que tu vieste aqui nos destruir antes do tempo? Clemência, por favor, não nos mande para o abismo, por favor, nem nos mande para longe dessa província. Se for da tua vontade, permite e deixe que a gente entre naqueles porcos." Coisa muito importante. Para sabermos todo o contexto dessa história dos endemoniados de Gadara, é a seguinte expressão: a natureza do homem, de uma sociedade composta ali na cidade de Gadara. A economia da cidade girava em torno de mais de 2.000 porcos que os vigilantes, os chamados de porqueiros, guardavam ali pelas cercanias ali onde Jesus estava. Eles vigiavam esses porcos. As ovelhas, quem cuidava das ovelhas, eram chamados de pastores. Já os porcos, mais de 2.000 porcos, que movimentavam a economia daquela cidade de Gadara, eram pastoreados pelos porqueiros ou vigias, como muitas vezes eram chamados. Eles vigiavam os porcos e cuidavam dos porcos. Então eram mais de 2.000 porcos ali. Foi para lá que os demônios pediram a Jesus Cristo que saísse. Eles gritavam logo de longe. Porque um servo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, não precisa ficar dando show pirotécnico para todo mundo ver que ele vai expulsar demônio, não. Não precisa não. O demônio de longe já grita logo. Certo? Que temos nós contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não nos mande para o abismo. O que é o abismo?
é aquela região onde estão presos os demônios. Fica entre o seio de Abraão e o chamado paraíso. Ficava, né? Que agora o paraíso não está mais lá. Mas na época ficava. Não nos mande para o abismo. Manda-nos para aqueles porcos. Porque assim nos permite não sair da região desta província. Tem alguma coisa nessa província, né, irmão? Que os demônios não querem sair. Pedem. Então Jesus Cristo chega até um endemoniado, onde o demônio estava falando com ele. Jesus Cristo chega até esse endemoniado e diz: qual é o teu nome? Legião. Ele responde, o demônio. Legião, porque somos muitos. Legião, irmãos, na época, era um nome dado a um grupo de 1000 soldados do exército romano. Certo? Um grupo de 1000 soldados formava uma legião, uma companhia de 1000 soldados. 1000. E quando Jesus Cristo pergunta o nome daquele demônio, ele diz: nós somos legião, porque somos muitos. Isto equivale a dizer em números humanos que seriam 1000 demônios. Pode ser que esse número de legião no mundo espiritual não seja 1000, mas é mais ou menos para a gente entender que eram muitos. Certo? Por isso aquela força descomunal naquele homem. Por isso ele conseguia quebrar correntes de ferro atadas na pedra. Por isso que ninguém conseguia segurar ele. Era uma força sobre-humana, provocada pela quantidade excessiva de demônios na vida dele. Ele ficava sem controle nenhum, gritava feito doido, saía andando o dia todo, de dia e de noite estava em cemitérios gritando. Ninguém chegava perto, ninguém estava no caminho dele. Não havia controle, o controle todo era daquela legião de demônios dentro da vida dele. Então, nós somos muitos. Era o estado degenerado daquele ser humano. Havia o outro também, mas aquele dali era o pior que tinha. Então Jesus Cristo ordena aos demônios que saiam do homem e eles vão para o porco. Eram mais ou menos 2000 porcos, irmãos. E eles não aguentaram aqueles demônios. Todos os porcos enlouqueceram, correram feito doidos e caíram no precipício no mar. E os porqueiros, que eram os homens que vigiavam os porcos, vendo aquilo tudo, os porcos mortos no mar e os endemoniados completamente libertos, se espantaram. Pois aqueles porcos movimentavam a economia da cidade de Gadara. O prejuízo era terrível. Rapidamente esses vigias correm para a cidade de Gadara para dizer o que aconteceu às autoridades, falar do prejuízo. E o povo da cidade, todos espantados, as autoridades saíram da cidade, todo mundo foi até ali, à beira do lago onde estava Jesus Cristo e os endemoniados. Quando chegaram lá, viram os endemoniados completamente libertos nos braços de Jesus Cristo. Era algo, irmãos, assim, humanamente falando, para ir ao louvor, para se alegrar, para dar glórias a Deus, não é? Pela libertação daquelas vidas que davam problemas a eles mesmos, que eles não conseguiam conter aqueles 2 gadarenos, né? A polícia da cidade não conseguia controlar eles, ninguém controlava eles. Então era para eles estarem contentes com aquilo. Mas eles olham também, além de olharem os demônios, eles olham para o mar e vê quase 2000 porcos mortos no mar. A economia deles, o dinheiro deles estava jogado ali dentro do mar. Para a libertação dos endemoniados, eles tiveram prejuízo com os porcos. Mas será que o prejuízo material, o dinheiro, não justificaria 2 vidas libertas pelo poder de Deus? O reino de Deus estava chegando para eles através de Jesus Cristo. Será que o reino do céu chegando para ele não era mais importante do que o prejuízo material? Claro que era, mas não é assim o homem. O homem é terrivelmente ruim. Sabe o que eles fazem? Diante daquelas 2 situações, decidir.
em aceitar o reino dos céus na cidade deles, que começou pelos 12 endemoniados. Agora, se eles aceitassem aquilo ali de Jesus Cristo, aceitassem a cura de demônios, eles levariam Jesus Cristo para a cidade deles e começaria o reino dos céus a propagar ali dentro da cidade. Eles aceitariam o reino dos céus com ele. Libertação, vida transformada, não é? Mesmo com prejuízo material. Ou rejeitaria Jesus Cristo, rejeitaria o reino dos céus por causa do prejuízo que tiver. Resultado, eles escolhem o prejuízo e rejeitam o reino dos céus. Eles vão até Jesus Cristo e bem educadamente, não? Nós te convidamos, Jesus Cristo, a sair do nosso território e deixar nossas terras imediatamente, pois estamos em prejuízo. Acreditam agora no que é o homem, irmãos? Por isso que os demônios não queriam sair, não queriam ir para o abismo e não queriam sair daquela província de Gadara. Porque não só eram aqueles 2 endemoniados, tinha muita gente endemoniada na cidade de Gadara. Tinha muita gente com espírito de amor pela coisa material, pelo dinheiro. Que o reino do céu, para eles, não estava nem aí, o reino do céu. Queria nem saber. O negócio dele era o material, era o dinheiro. Mesmo que dissesse que era de Deus. Mesmo que dissesse que seguisse a Deus. Mas não queriam ter prejuízo não, material não. Este é o homem. Então, irmão, diante deste convite, Jesus Cristo sobe no barco. Por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo só fica onde é convidado. Se Jesus Cristo não for convidado a ficar, ele não fica. Ele disse, eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele ali comigo. É a porta do coração. Se você não convidar, se você não pedir para Jesus Cristo ficar na sua vida, ele não vai ficar. Não se preocupe não. Ele vai sair. É muito diferente. Jesus Cristo é muito diferente de Satanás, que pega as pessoas e as aprisiona. Ali os 12 endemoniados estavam aprisionados por Satanás. Pega mesmo. Se der brecha a ele, ele entra e domina mesmo. Jesus Cristo não. Jesus só quer se você quiser. Ele só fica se você pedir. Fique, mestre, fique comigo, me ajude. Ele só faz, ele só fica, só faz milagre. Se você pedir, você tem que querer. Se você não quiser, tudo bem. Jesus Cristo sobe em cima do barco. Vamos embora, meus discípulos. Nessa hora, aquele, o endemoniado mais terrível, que foi tirado mais demônio dele, diz assim, mestre, eu vou contigo. Jesus disse, não. Você não irá comigo. Vá para a tua casa, para a cidade de Gadara, e lá anuncia todas essas coisas que Deus fez contigo, esta bênção que Deus fez na tua vida. Anuncia lá a tua libertação, dá testemunho a todos de quão grandes coisas Deus fez por ti. E com esse, tanto ele endemoniado, os 2 endemoniados, com esta palavra, voltaram à cidade de Gadara. Veja, e assim aconteceu. Aquele homem que antes era o endemoniado mais perigoso da região, todo mundo tinha medo dele, entrou na cidade de Gadara, todo mundo espantado com ele, agora passou a ser o maior evangelista, o maior missionário de Jesus Cristo ali, naquela cidade, com seu testemunho, transformou-se no maior missionário de discípulo de Jesus Cristo na região de Gadara, e todos que ouviam o testemunho dele se maravilhavam com aquele milagre e se convertiam a Deus. De endemoniado mais perigoso, se transformou no maior missionário. É isso que Deus faz. Isto é o reino de Deus. Observe que não tem dinheiro aí, não tem luxo, não tem bem bom. Será que aqueles 2 endemoniados foram levar uma vida boa ali ainda? Na cidade de Gadara? Foram não, porque ainda tinha muita oposição, muitos ficaram contra eles. Certo? Muitos colocaram pedra de tropeço na frente dele, muitos fizeram eles sofrerem, mas eles continuaram, porque a libertação deles foi tremenda e total. Então, irmãos, a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão desse Santo Espírito, sempre nos leve a isso, a levar o reino dos céus. Eu fui colocado
Paulo disse, nós fomos colocados para defender o Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós não fomos colocados para defender nada além disso, viu? Quando você defende sua religião, você defende sua denominação, você defende seu líder, você defende fulano, ou defende ciclano, isso aí dá por conta própria, certo? Faça isso que você quer fazer, você faça. É bom, faça. Mas lembre-se, isso aí está por conta própria, por conta sua. Você foi colocado para defender o Evangelho. Defendendo o Evangelho, você pode estar, depende. Pode estar defendendo sua denominação, defendendo seu líder espiritual, seu pastor, sua religião, desde que eles estejam dentro do Evangelho. Quando você defende o Evangelho, você está defendendo todos. Agora, você não pode defender o pastor sem o Evangelho. Você não pode defender sua denominação sem o Evangelho. Eles têm que estar dentro do Evangelho. Você tem que defender, foi colocado para defender o Evangelho. O Evangelho é os ensinos de Jesus Cristo junto. Chama-se de Evangelho. Então, defenda os ensinos de Jesus Cristo. Eu defendo o ensino de Jesus Cristo até o fim. Outra coisa não. Primeiro eu vou analisar para saber se posso defender ou não. Primeiro eles vão ter que provar que é verdade. O Evangelho, os ensinos de Jesus Cristo já me provou que é a verdade. Então defendo em qualquer lugar. Digo que é a verdade. Somente eles. Outra coisa, depois que eu analisar, depois que eu ver, que eu tiver certeza que eu posso ainda defender. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmão. Que fiquemos com esses ensinamentos. Para não fazermos como o povo de Gadara, que preferiu o material do que o reino dos céus. Que Deus nos ajude. Amém.